Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje trouxemos para vocês o mistério de Coral Castle, ou Castelo de Coral, uma enigmática construção, hoje tida como um grande centro turístico dos Estados Unidos, muito popular, muito querido pela população americana, que desafia como foi construído. Dentro desse contexto, uma história de um amor incorrespondido, até onde isso poderia ser um combustível para um homem sozinho fazer um conjunto de construções que até hoje ninguém conseguiu explicar como foi feito. Vamos ao vídeo. Coral Castle é uma estrutura calcária criada pelo excêntrico ítalo-americano Edward Leedskalnin. Está localizado em um território não incorporado do condado de Miami, na Flórida, entre a cidade de Homestead e Leisure City. A estrutura compreende numerosas pedras megalíticas, principalmente o calcário, formado de coral, cada uma pesando várias toneladas. Atualmente é uma atração turística privada. O castelo é conhecido por suas lendas em torno de sua criação, que afirmam que ele foi construído sozinho, pelo próprio Leedskalnin, usando magnetismo reverso ou habilidades sobrenaturais para mover e esculpir numerosas pedras pesadíssimas. O material promocional da Coral Castle diz que o Edward foi repentinamente rejeitado por sua noiva de 16 anos, apenas um dia antes do casamento. Isso aconteceu na Letônia. Deixando para ir para a América, ele veio com a suposta tuberculose terminal, mas espontaneamente curado, afirmando que os ímãs tinham algum efeito sobre a sua doença. Edward passou de 28 anos, mais ou menos de 28 anos, construindo o Castelo de Coral, recusando-se a permitir que qualquer pessoa o visse enquanto ele trabalhava. Alguns adolescentes alegaram ter testemunhado o seu trabalho, relatando que ele fez com que os blocos de coral se movessem com balões de hidrogênio. A única ferramenta que Edward falou em usar foi um detentor de movimento perpétuo. Edward originalmente construiu um castelo que ele chamou de Ed's Place, em Florida City, na Flórida, por volta de 1923. Ele comprou a terra de Reuben Moser, cuja esposa o havia ajudado quando ele teve um ataque muito severo com a tuberculose. A cidade da Flórida, que faz fronteira com Everglades, é a cidade mais austral dos Estados Unidos, era um local extremamente remoto, com muito pouco desenvolvimento na época. O castelo permaneceu na cidade da Flórida até cerca de 1936, quando Edward decidiu se mudar e levar o castelo com ele. Seu segundo e último local tem um endereço ainda nessa região de Miami, que agora aparece dentro da cobertura gerada pelo censo da Leisure City, mas que na verdade é território do condado não constituído. Ele teria escolhido essa relocação como um meio de proteger sua privacidade quando a discussão sobre o desenvolvimento de terras na área original do castelo começou. Ele ficou muito temeroso com as disputas. Ele passou então 3 anos transferindo as estruturas componentes do Coral Castle a 16 km norte da Florida City até sua localização atual, fora de onde todas as pessoas faziam a confusão. Edward nomeou
seu novo lugar, Rock Gate, após o enorme portão traseiro que ele construiu na parede do fundo. Ele continuou a trabalhar no castelo até o dia que morreu em 1951. As peças de coral que fazem parte do castelo mais novo não estão entre aquelas transportadas do local original, ou seja, novas, foram extraídas da propriedade a poucos metros das muralhas do castelo. A piscina e o poço ao lado da parede sul são pedreiras. As pedreiras leste e oeste foram preenchidas. Na cidade da Flórida, Edward cobrava 10 centavos para cada pessoa que quisesse visitar os terrenos do castelo, mas depois de se mudar para Homestead, pediu doações de 25 centavos, mas permitiu que os visitantes entrassem livres se não tivessem dinheiro. Há sinais esculpidos em rocha no portão da frente da Ring Bell Twice, e ele descia de seus aposentos no segundo andar da torre do castelo, perto do portão, e conduzia então o passeio, fazendo-se como um guia. Edward nunca contou a ninguém que chegou a lhe perguntar como ele construiu o castelo. Ele simplesmente responderia: "Não é difícil se você souber como." Quando perguntado por que ele construiu o castelo, Edward respondia, vagamente, que era para o seu Sweet System. Acredita-se que isso seja uma referência a Agnes, a sua noiva. Na própria publicação de Edward, um livro em cada casa, ele insinua que Sweet System era mais um ideal do que uma realidade. De acordo com um relato da Letônia, a garota realmente existia, mas o nome dela era Hermine Luzes. Quando Edward adoeceu em novembro de 1951, ele colocou uma placa na porta do portão da frente, indo para o hospital, e pegou o ônibus para Jackson Memorial Hospital, em Miami. Edward sofreu um derrame em um ponto antes de partir para o hospital e morreu 28 dias depois de pielonefrite, uma infecção renal, com a idade de 64 anos. Seu atestado de óbito observou que sua morte foi um resultado de uremia, falha dos rins, como resultado da infecção renal e de um abscesso nesses mesmos órgãos. Enquanto a propriedade estava sendo investigada, $3.500 foram encontrados entre os pertences pessoais de Edward. Ele usou a renda na realização de excursões, vendendo panfletos sobre vários assuntos, incluindo correntes magnéticas, e a venda de uma parte de sua propriedade de 10 acres para a construção da Rota 1 dos Estados Unidos. Como Edward não tinha vontade, o castelo tornou-se propriedade de seu parente vivo mais próximo na América, um sobrinho de Michigan chamado Harry. O site atualmente que ainda existe no Coral Castle relata que o sobrinho estava com problemas de saúde e vendeu o castelo para uma família de Illinois em 1953. No entanto, essa história difere do obituário de um ex-proprietário do castelo de Coral Castle, Julius Levin, um joalheiro aposentado de Chicago, Illinois. O obituário afirma que Levin havia comprado a terra do estado da Flórida em 1952, entretanto, e pode não ter tido conhecimento de que havia até mesmo um castelo na região construído. Já os novos proprietários se transformaram em uma atração turística conscientemente. Mudaram o nome de Rock Gate para Rock Gate Park e, mais tarde, para Coral Castle, que está até hoje. Em janeiro de 1981, Levin vendeu o castelo para Coral Castle por $175 mil. A empresa mantém a propriedade do feito das construções até hoje. Em 1984, a propriedade foi listada no Registro Nacional de Lugares Históricos. Foi adicionado sob o nome de Rock Gate
mas o nome na lista foi alterado para Coral Castle em 2011. O sinal de pedra dentro da propriedade que diz Administração 10C Drop Below não é original do Castelo de Coral. Ed fez esse sinal e colocou em frente à sua localização anterior na cidade da Flórida, quando ele estava cansado de dar um show gratuito aos visitantes que eram descuidados e pisoteavam seus arbustos tão queridos. Este sinal foi doado pelos proprietários do Ed's Place e colocado junto com o resto da obra já nos últimos anos. Bom, se a gente falar um pouco mais historicamente dessa curiosa construção, nós vamos ter que fazer algumas observações. Por exemplo, quanto ao castelo em si, uma vista do Castelo de Coral já chama a atenção. Uma das outras coisas que você pode achar interessante é a pedra de 30 tons, mas quanto aos terrenos do Castelo de Coral, consiste de 1.100 toneladas de curtas, assim, toneladas com pedra nas formas de paredes, esculturas, coisas móveis, uma torre de castelo. Comumente acredita-se que seja feito de coral, é feito de oólito, também conhecido como calcário oólito. Oolite é uma rocha sedimentar composta de pequenos grãos esféricos de carbonato em camadas concêntricas que podem incluir concentrações localizadas de fósseis e de coral. Oolite é encontrada em todo o sudeste da Flórida, do condado de Palm Beach até a Florida Keys. Oolite é frequentemente encontrado sob apenas alguns centímetros de solo superficial. Cavou, rapidamente acha, como no local onde fica o Coral Castle. As pedras são amarradas juntas, sem argamassas. Estão lá muito bem unidas. Elas são colocadas umas em cima das outras, usando o peso próprio delas para mantê-las juntas. O detalhe artesanal é tão habilidoso e essas pedras estão tão conectadas com tanta precisão que nenhuma luz passa junto delas. As pedras verticais de 8 pés, cerca de 2,5 metros de altura, que compõem a parede de um perímetro, têm uma altura uniforme, é tudo igualzinho. Mesmo com a passagem de décadas, as pedras não mudaram, estão lá intactas. Muitas das características e esculturas do castelo são notáveis. Entre eles estão uma torre de castelo de 2 andares, que serviu como alojamentos de Edward, com parede consistindo de pedaços de pedra de 2 metros de altura, um relógio de sol preciso, um telescópio Polaris, um obelisco, um local de se fazer churrasco, um poço de água, uma fonte, estrelas e planetas celestes, e numerosas outras pedras esculpidas e até móveis. As peças do mobiliário incluem uma mesa em forma de coração, uma mesa na forma da Flórida, 25 cadeiras de balanço, cadeiras que se assemelham a luas crescentes, uma banheira, camas e até mesmo um trono. Com poucas exceções, os objetos são feitos de peças únicas de pedra que pesam em média 15 toneladas. A maior pedra pesa 30 toneladas e as mais altas são 2 monólitos de cerca de 7,5 metros cada. O portão giratório de 9 pés de altura, pesando 8 toneladas, é uma famosa estrutura do castelo. Ela foi documentada em programas de TV, por exemplo, e sempre se achou algo incrível de destaque entre as outras coisas da obra. O portão é esculpido de modo que cabe dentro de um quarto de 1 polegada das paredes. Era bem equilibrado, supostamente, para que uma criança pudesse abri-lo com um simples toque de um dedo. O mistério do eixo perfeitamente equilibrado do portão e a facilidade com que ele girou duraram décadas até que ele parou de funcionar em 1986. Para removê-lo, 6 homens e um guindaste de 50 toneladas foram usados. Depois que o portão foi removido, os engenheiros descobriram como Edward o centralizara e equilibrara.
Ele havia perfurado um buraco de cima para baixo e inserido um eixo de metal. A rocha repousava sobre um caminhão velho. Foi a oxidação desse rolamento que resultou na falha do portão em girar. Completo, com novos rolamentos e eixo, foi colocado de volta em 23 de julho de 1986. Voltou a falhar em 2005. Foi novamente reparado por oxidação. No entanto, ele já não gira com a mesma facilidade de antes. Bem, Coral Castle continua a ser, portanto, uma atração turística muito popular nos Estados Unidos. Livros, revistas, programas de televisão especulam sobre como Edward, sozinho, foi capaz de construir a estrutura e mover pedras que pesam muitas toneladas. Alegações de que jamais alguém viu ele realmente trabalhando e que ele levitou suas pedras foram logo repudiadas. Orval Wearing supostamente testemunhou ele na pedreira com suas pedras e erigiu parte de algumas paredes e ilustrou os métodos num livro, Mr. Kent is Dead, que virou uma coleção, que foi produzido então a partir daí um documentário que existe desde 1944. O site na internet do Coral Castle afirma que, se alguém questionasse Ed sobre como ele moveu os blocos de coral, Ed só respondia que ele entendia as leis do peso e se aproveitaria bem deste conhecimento. Ele também afirmou ter descoberto o segredo das pirâmides, referindo-se à grande pirâmide em Gizé. Quando a gente resolve simplificar algumas coisas de mistério, dizendo assim, é pura loucura, isso é misticismo, isso é coisa que a capacidade de fantasiar da mente cria e aos poucos vai ganhando força, se forma. Mesmo que você não considere que há no meio de uma fábula, de uma lenda, de um mistério que não tem provas físicas, mesmo que você considere que aí tem até uma doença mental, quando o que é mais misterioso é a parte, o produto final dessa história, então o desafio fica eternizado. Nas construções de Coral Castle, toda a demanda que foi exigida, demanda intelectual, demanda criativa, ficou registrada no produto final das estruturas. Um dos grandes exemplos disso é justamente o portão. A gente deu ênfase na pesquisa e na parte do portão, pessoal, porque você veja a dificuldade que foi para depois fazer os reparos. E mesmo com os reparos não se conseguiu mais a mesma precisão, a precisão anterior com que o Edward sozinho fez. Claro que assim, existe realmente um ponto a ser considerado. Quando a gente pega que a história da noiva, que é o grande motivo pelo qual ele veio para a América, não foi tão precisa como ele falava, né? Não era tão precisa assim. Você pode até dizer que tinha uma doença mental aí associada, mas você precisa considerar que, ao contrário do que as pessoas leigas pensam, não é porque alguém está num quadro psicótico, por exemplo, porque está fora da realidade, vivendo coisas que não existiram, como se fossem fatos reais da vida dele, da história humana, ou seja, ele está num delírio. Mas não necessariamente isso torna uma pessoa menos inteligente, menos culta. Pelo contrário, a ciência diz até que quanto mais nível intelectual e conteúdo cultural o paciente tem, mais rico, mais embasado, alicerçado será o delírio que ele terá. Então, a inteligência de Edward
está assim, incontestável. Era um homem extremamente inteligente. Mas parece que, infelizmente, junto com esse poder intelectual que ele tinha, ele poderia sim ter alguns eventos delirantes. Não importa. Para mim, eu acho que o grande mistério é que conclusões esse homem, essa mente fantástica, essa mente brilhante de Edward, chegou a ponto dele se divertir muitas vezes dizendo que descobriu o segredo das pirâmides e que era fácil. Bom, o resultado está mostrando que um simples homem pode fazer coisas, artes e feitos com toneladas. Então, Coral Castle é um grande convite aos buscadores de mistérios, aos detetives do improvável. Uma grande pesquisa. E eu acho muito legal, não sei se vocês têm percebido isso no nosso canal, que a variedade de mistérios convida o detetive do improvável que tenha qualquer formação. Ele pode ter formação médica, ele pode ter formação jurídica, ele pode ter formação religiosa, ele pode ter uma formação em arquitetura, em engenharia, como é o caso de Coral Castle, e sempre vai ter um grande mistério desafiando ele, dizendo: olha, decifra-me, né? Eu te devoro, olha, eu estou aqui, eu existo, e como você acha que eu fui construído aí na sua especialidade? Como é que eu posso existir? Então, fica isso, por exemplo, para o pessoal da medicina. Nós temos curas, nós temos fenômenos físicos inexplicáveis, nós temos relatos pós-morte, nós temos parapirogenia, tudo isso são temas que a gente ainda quer abordar aqui, né, e vamos trazer para vocês. Nós temos temas muito físicos, temos temas, até na ufologia temos temas muito sociológicos, de impacto social, filosóficos. De história não precisa nem falar, e Coral Castle está aí para o pessoal que gosta de geologia, que gosta de arquitetura, de engenharia, contribuir com a gente com pesquisas e mandar suas opiniões como é que Edward construiu Coral Castle, a ponto que conclusões, que técnicas perdidas junto com este maravilhoso construtor respondiam, quem sabe, até mesmo o segredo da construção das pirâmides. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos gostem, se inscrevam no nosso canal, dê um like e façam parte do Detetive do Improvável. Eu sou Caim Wolf e espero vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.